Recording in Olá, nós vamos conversar um pouco hoje sobre o acompanhamento de pessoas mais frágeis, debilitadas em consultas médicas, muitas vezes consultas eletivas, né, programadas. Em outro momento nós vamos falar sobre os quadros mais agudos. Embora pareça uma coisa boba, algo que a gente não precise gastar tanto tempo falando ou pensando sobre isso, é desse encontro médico-paciente junto com o cuidador, com o acompanhante, que vão surgir condutas definidoras, tanto para o bem quanto para o mal. Porque sim, muitas intervenções em saúde têm o risco de causar danos, né, o que a gente chama de iatrogenia, e de prejudicar. E nós devemos nos lembrar, como eu já mencionei em várias aulas, que as pessoas que são mais frágeis são ainda mais suscetíveis a efeitos colaterais, a associações indevidas de medicamento, a questões preocupantes que se desencadeiam após a realização de exames desnecessários. Então, sim, nós precisamos avaliar, investigar e tratar as condições pertinentes, mas também ter esse senso da vulnerabilidade dos pacientes com os quais estamos lidando. É muito importante, né, quando a gente fala sobre esse encontro, né, médico-paciente, a gente considerar que as decisões, o planejamento e a prescrição devem ser baseados em informações corretas, informações completas também. Então, às vezes, a desinformação durante a consulta, não saber exatamente o medicamento que o paciente faz uso, se teve um exame recente ou não, o resultado dele, se houve ou não uma internação. Então, todas essas informações, quando elas faltam ou quando são transmitidas de uma forma errada, o paciente pode ser muito prejudicado com isso. Então, é por isso que nós devemos nos atentar. O acompanhante ele deve estar preparado em relação ao cuidado do paciente, a todo esse conhecimento para transmiti-lo de uma forma correta. Então, no dia a dia nosso, na prática clínica, qual que é o tipo de situação que é comum que a gente lide? Às vezes, o paciente tem um cuidador na maioria dos dias, ao longo da semana. E quando ele precisa ir a alguma consulta, às vezes convoca-se outra pessoa. Claro, por uma questão de divisão das tarefas, né? De não sobrecarregar uma pessoa só. Mas quando isso acontece, quando a pessoa que acompanha o paciente não é aquela que está junto dele na maior parte dos dias, é preciso que ela esteja atualizada sobre o que está acontecendo, né? E aproveitar melhor essa oportunidade da consulta para reduzir também as situações de risco. Então, a gente pensa, né? Essa consulta que nós estamos indo, ela é para a gente acompanhar uma situação pontual, uma dor no joelho, nós vamos ao ortopedista e ele vai se ater mais às questões relacionadas a essa queixa, ou estamos nos referindo a uma consulta com um profissional que faz o acompanhamento mais amplo do paciente, para quem nós deveremos trazer informações mais detalhadas. E é importante que ao longo do tempo, né, no intervalo entre as consultas, o cuidador vá anotando as principais dúvidas que vão surgindo. Ah, eu preciso perguntar isso para o médico. Mas no dia da consulta, muito provavelmente você não lembrará. Então, tem ali um caderninho de acompanhamento do paciente, pode ser no caderno onde você anota aquele prontuário domiciliar, com as informações das medidas de pressão, por exemplo. Tem uma seção ali para as dúvidas, que você pode ir anotando para esclarecê-las no dia da consulta. Às vezes você pensa, isso aqui parece uma dúvida boba, não vou perguntar ao médico sobre isso, mas pode ser algo que vá ajudar você no dia a dia, aliviar um pouco a carga do seu trabalho, ou mesmo ajudar o paciente, né? Então, anote, não tenha restrições com isso, e no dia da consulta, o que não foi esclarecido, você pergunta e deixa tudo claro para te ajudar mesmo no dia a dia. É importante também, caso você vá num médico, né, num profissional médico, que não seja aquele que acompanha o paciente há um tempo, que você tenha um relatório das principais condições de saúde, dos principais tratamentos que a pessoa faz ou já fez, e os medicamentos em uso, né? Um relatório que pode ser sucinto, pode ser de uma página só, que contém essas informações básicas. Às vezes, na hora da consulta, a gente não se lembra de tudo. Às vezes, o nosso familiar tem tantas questões de saúde importantes que a gente se confunde, que algumas coisas não são tão claras para nós como cuidadores. Então, ter um relatório que você pode solicitar na consulta para quem faz o acompanhamento médico geral ou previamente a uma alta de uma internação que foi complexa
peça um relatório para que você leve na consulta, e isso é uma forma, uma ferramenta para se manter a continuidade do cuidado, né? Quando a gente faz isso, nós estamos protegendo a pessoa de quem a gente cuida, nós estamos garantindo que as condutas seguirão, né? Considerarão todo o histórico de saúde da pessoa. Ninguém é só uma dor no joelho. Então, até para a gente definir o tratamento de uma questão que parece mais pontual, é importante um conhecimento do quadro prévio como um todo. Na consulta também deve-se levar uma lista dos medicamentos de uso contínuo e não subestimar, né, aqueles que não são às vezes pela convencional via oral, então pomadas, suplementos, vitaminas, o medicamento, a dose tomada, quantas vezes ao dia. Não precisa levar todas as caixinhas, é até para você importante uma lista que permite uma organização melhor, né? Às vezes você fala, toma tal medicamento, e aquele medicamento tem a dosagem de 5 miligramas e de 2,5. Chega lá, o médico gostaria de talvez reduzir essa dose, mas ele não sabe qual a dose que você vem tomando. Então, é importantíssimo ter isso detalhado, e muitas vezes essa é uma informação que falta quando os pacientes vêm à consulta. Então, tem uma listinha desses medicamentos para que isso possa ser conduzido da melhor forma. E lembrando também que não dá para a gente falar é um comprimido branco, é um comprimido amarelo, né? Nós temos vários comprimidos que têm a mesma cor, o mesmo formato, a mesma forma de apresentação. Então, é realmente necessário que seja específico nisso. Caso o paciente tenha passado por alguma internação recente, é importante levar o sumário de alta, o relatório de alta. Então, isso é uma boa prática quando o profissional, né, a equipe médica que acompanhou o paciente de internação fornece um relatório de alta de tudo que aconteceu. E se não for fornecido, é importante que você peça. Você pode me dar um relatório do que aconteceu, se foi uma infecção, os antibióticos que o paciente tomou, se ele teve alguma complicação, por exemplo, uma insuficiência renal durante a internação, foi uma internação de enfermaria, precisou ir para a UTI, enfim, todas essas são informações importantes de se conter no sumário de alta, e você deverá carregar isso na pastinha ali com os principais documentos do paciente e levar na consulta. Outras questões importantes que às vezes não são abordadas a depender, né, do tipo de atendimento que você vai fazer, mas que também são importantes para conduzir, principalmente quando a gente fala de pacientes que são mais fragilizados, que têm o risco de vir perdendo peso ou perdendo massa muscular. Então é importante que o profissional saiba, né, um recordatório alimentar breve do paciente, a média de ingesta hídrica, informações sobre o hábito intestinal. Por isso também que é importante esse prontuário domiciliar, porque às vezes os cuidadores mudam, às vezes o paciente é cuidado por vários filhos, eles revezam entre si, e se o paciente tem dificuldade de informar qual foi o último dia que ele foi ao banheiro, que ele evacuou, isso pode se perder e pode ser causa de piora de confusão mental, de desconforto abdominal, né? De redução de apetite, de sintomas desconfortáveis como náusea, vômitos, até alterações da própria urina e aumento de infecção de urina. Então, é importante que a gente saiba informar isso no dia da consulta, se for perguntado, e mesmo para que ajustes possam ser feitos, né? Então, esse paciente está fazendo alguma suplementação proteica ou ele precisa dessa suplementação, nós vamos saber com base no recordatório alimentar. Houve uma perda de apetite, né, recente, aguda, que a gente precisa investigar com outros exames de uma forma mais específica. Então, tudo isso vai ser parâmetro para que nós avaliemos essas questões. É importante levar à consulta também os exames mais recentes e relevantes. Então, um exame de sangue e urina, os mais atuais, né? Contendo ali um hemograma, a função dos rins, os eletrólitos, a parte de colesterol, metabólica, né? De glicemia, de tireoide. Então, esses exames, os mais recentes que você tiver, não precisa levar várias cópias, né? Ou exames muito antigos, os mais recentes bastam. Se houver também algum exame de imagem, mesmo que seja um pouco mais antigo, mas que traga informações sobre a condição de saúde do paciente, como ultrassom, tomografia, ressonância, é importante levar o CD, as imagens, o laudo. Às vezes o profissional vai te pedir até o login para conseguir ver de uma forma digitalizada a imagem, né? A densitometria óssea também é importante para a gente avaliar esse histórico de osteoporose
que é uma investigação importantíssima quando a gente pensa que quer reduzir o risco de quedas, principalmente nos pacientes mais frágeis. É um eletro e um ecocardiograma que deem uma perspectiva da função do coração. Se não houver esses exames, não tem problema. Havendo a indicação, o médico solicitará. Mas caso você já tenha esses resultados em mãos, principalmente exames um pouco mais recentes, isso vai ajudar a construir o raciocínio diagnóstico e direcionar as intervenções do profissional. É de fundamental importância, mesmo que você vá a vários especialistas, ter um profissional de referência que te ajude a centralizar o cuidado, a organizar essa comunicação, a unificar as condutas, né? E a te ajudar nessa organização do cuidado mesmo, né? Direcionando, ó, precisamos agora da avaliação de um neurologista. Depois dessa avaliação, você continua acompanhando com um profissional que te veja de uma forma mais ampla, né? Tanto o paciente como o cuidador. E o que é importante perguntar, né, nas consultas? Então, quando você vai, leva o seu familiar e se preocupa, não, em casa, se tiver algum problema, o que eu devo fazer? Então, é importante perguntar isso, né? Quais os parâmetros clínicos nós precisamos avaliar em casa? Pressão, saturação, né? Diante de uma alteração, qual que deve ser a nossa forma de agir? Quais são os sinais de alerta, né? E o profissional que nós vamos procurar, o serviço que nós vamos procurar, caso haja alguma complicação. Então, é importante esclarecer. E checar, né, diante de uma nova prescrição, junto ao profissional que te atendeu, se você tem alguma dúvida sobre por que usar aquele medicamento, por quanto tempo, qual que é a melhor hora para tomar o medicamento, quais os efeitos colaterais que podem surgir para que você identifique precocemente. E checar também os exames solicitados, né? Ver, tem alguma dúvida do porquê eles foram pedidos? Tem algum preparo específico que precisa ser feito? Um jejum, por exemplo? Então, é importante esclarecer isso antes de sair da consulta. Lembrando que a informação é o que traz segurança para essa rotina de cuidados. E a segurança traz paz e descanso para paciente e cuidadores. Então é muito difícil a gente cuidar com aquela sensação de inadequação, de insegurança, de dificuldade, que poderiam muitas vezes ser sanadas com uma pergunta e uma resposta dada aí pelo profissional de saúde. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Até a próxima aula.